Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um texto produzido aqui pela Casa Espírita, Centro Espírita Ceareiros de Jesus, de Americana. E vamos abordar hoje, mais um tema dos ensinos, dos estudos do Espiritismo, através de Allan Kardec e também de Jesus. Hoje o tema nosso vem do capítulo 13, item 4, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título que vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Nós vamos abordar o item 4, que trata de infortúnios ocultos. Ok? Quando Kardec coloca para a gente o que não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita, ele está abordando o conceito da caridade feita de forma espontânea, o altruísmo, Aquela caridade que fazemos não por nos agradar, para poder ter o que dizer, ter o que contar ou se sentir bem, mas o contrário, fazemos a caridade para agradar a outra pessoa, para aliviar o sofrimento dela, dar uma palavra de conforto, dar uma ajuda, talvez financeira, talvez em alimentos, talvez em vestuário, mas de qualquer forma, abrandar o sofrimento de nossos irmãos. Esse é o objetivo da caridade feita sem nada de espera, sem ostentação. E aí nós partimos para o item 4, a questão dos infortúnios ocultos. Por que Kardec adota e trabalha em cima desse tema? Por uma questão simples. Nós temos infortúnios de diversas formas. A palavra infortúnio, ela vem do oposto de afortunado. O afortunado é aquele que tem uma boa situação, uma vida repleta, seja financeiramente, seja familiar, emocionalmente. E a pessoa que tem infortúnios seria o oposto. É aquela desgraça, é aquele sofrimento, é algo que incomoda, que traz sofrimento. E aí nós nos deparamos com dois tipos de situações como essa. Nós temos aqueles infortúnios coletivos, que são colocados na mídia, que tem repercussão geral, então sai no noticiário, há uma comoção geral da população, há campanhas de auxílio às vítimas do ocorrido. Então, por exemplo, nós podemos colocar aquelas catástrofes noticiadas como a de Brumadinho. Lembram em 2019, cidade de Brumadinho, Minas Gerais, havia lá uma empresa que explorava minério e na exploração os resíduos eram acomodados dentro de um lago artificial, uma represa artificial. O que ocorreu é que num dado momento aquela represa se rompeu e muitas vítimas acabaram sendo feitas por causa desse incidente. Foram mais de 250 pessoas que desencarnaram ali. Isso, lógico, repercutiu não só dentro do nosso país, como no exterior também. E a partir dali, muitas campanhas começaram a ocorrer. Campanhas para arrecadar água, alimentos, roupas e outros medicamentos, outras coisas, em pró dos moradores daquela cidade. Houve uma comoção geral. Outro ponto, outra situação. Lembram do acidente de avião com a equipe de futebol da Chapecoense? Novamente uma catástrofe, novamente sofrimentos, novamente uma posição, uma condição das outras pessoas em forma de caridade, tentando amenizar o sofrimento. Essa chegou num ponto onde o time adversário que ia enfrentar a equipe da Chapecoense abriu mão do título, em uma demonstração de solidariedade, para com a equipe, para com os familiares e tudo mais. E um terceiro item, uma terceira ocorrência que eu queria colocar aqui, é aquela da Boate Kiss, aqui em Santa Maria, no sul aqui do país. Também a mesma coisa, houve uma repercussão de ordem nacional, talvez também de ordem internacional, e o que ocorreu a partir dessa comoção é que houve uma revisão nas normas de inspeção
do Corpo de Bombeiros, isso a âmbito nacional, em todo o país. Por que eu estou colocando isso? Primeiro, porque eu estou citando as catástrofes de ordem de uma amplitude grande, né, maior, onde são noticiados, ela é muito explícita, ela se torna acessível a todos, todos veem, o noticiário corre com elas. E isso desperta uma comoção generalizada e todos, através das orações, através das ajudas que podem prover, o fazem. Tudo isso é caridade, claro, tudo isso tem valor, sim. Mas Kardec quis tocar um outro assunto. Kardec quis abordar os infortúnios ocultos, aquele que não sai na mídia, aquele que nós não enxergamos, não vemos, não traz uma comoção generalizada. Ou seja, é aquele infortúnio que é muito mais do íntimo de alguma pessoa ou uma família. E ele atinge uma gama pequena de pessoas. E talvez por atingir uma gama pequena de pessoas, ele seja até mais comum de ocorrer em outras partes, e eu diria até que ele ocorre muito mais do que essas catástrofes imensas. E como eu disse, a destruição provida por um infortúnio provoca a solidariedade geral. Tá? E é nesse sentido que nós vamos até buscar dentro do Livro dos Espíritos uma anotação, uma das questões que fala de flagelos destruidores. A questão 737 do Livro dos Espíritos diz assim, olha: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais sendo sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e, em alguns anos, o que exigiriam séculos. Então, os flagelos, eles têm um propósito de aperfeiçoamento ou de aceleração do nosso aperfeiçoamento. Agora, isso não quer dizer, principalmente para nós espíritas que estudamos os karmas, estudamos as provas a serem passadas, o que trazemos de vidas anteriores. Então vamos lá, isso não nos serve de desculpa para que não nos coloquemos à disposição da prática da caridade por esses que sofrem. E se isso se opera em grandes catástrofes, em grandes flagelos destruidores, é por óbvio que vai também se aplicar a situações pontuais, pequenos flagelos, pequenos sofrimentos, isolados, não divulgados, sem a comoção geral. E quais são esses infortúnios ocultos, né? Que a mídia não apresenta, que não se tem conhecimento, enfim, que não sabemos aonde está. Pois bem, esses infortúnios eles se referem, às vezes, a sofrimentos íntimos de uma pessoa. Basta que uma pessoa, um pai de família, perca seu emprego, e vivemos essa condição agora na pandemia, para que mude o comportamento familiar, para que haja ali dentro da sua residência, junto a seus filhos, sua esposa, né? Ali um grau de insegurança. E às vezes essa insegurança vai trazer um sofrimento maior. Então, a identificação disso, seja por parte de parentes, de amigos, de vizinhos, conhecidos, é o suficiente para que nós possamos, de uma forma cristã, de uma forma respeitosa, sem criar alarde, respeitando até a situação, o desejo daquela pessoa, nos colocarmos à disposição
para um auxílio. Seja ele financeiro, seja ele amigável, apenas ouvir as queixas, ouvir as ideias, seja para auxiliá-lo na busca de um outro emprego. Enfim, qualquer coisa que possamos fazer para aliviar o sofrimento dessa pessoa é uma forma de caridade e ela atua direto de um infortúnio, oculto perante a sociedade, mas existente e com a mesma dor do que qualquer outra na mesma situação. Então é nesse contexto que Kardec nos convoca, nos conclama a estarmos atentos. Precisamos sim estar atentos a todas as pessoas que se encontram ao nosso redor, sejam elas de ligação familiar ou não. E se pudermos, diante de uma sensibilidade, identificar qualquer situação e ofertar a essas pessoas um auxílio, estaremos agindo com caridade. E é uma caridade interessante, muito melhor até, porque ela é a escusa das mídias. Ela só é vista por Deus. Essa caridade tem importância muito grande em nossas vidas. E além de tudo, ela nos impede de sentir aquele orgulho, né? Que às vezes nos aflige, né? Olha, eu estou participando da campanha tal, eu contribuo com a campanha tal, e que nos remete aos textos do Evangelho, do óbolo da viúva, né? Que dá mais aquele que tem menos do que aquele que demonstra o quanto solta no pote em moedas para anunciar a todos o quanto é generoso. Então é nesse sentido, tudo vai se encaixando, tudo segue as lições do Mestre e é em cima disso que nós vamos buscar essa conscientização de que sim, precisamos às vezes, através de um ouvido amigo ou através de um auxílio financeiro ou de qualquer forma, ajudar essas pessoas que passam por situações de privação. Kardec, no texto dele, ele cita o exemplo de uma senhora que, sendo de uma classe alta, vamos colocar assim, ela mudava o seu traje, colocava um traje mais simples e saía indo a um bairro desconhecido e lá levava suprimentos alimentares ou de outra ordem a famílias que necessitavam. Ela não se identificava, ela não pedia retorno, gratificação nenhuma, apenas fazia o que lhe dizia o coração. E mais, ia acompanhada de sua filha, a qual desde cedo já ia aprendendo a postura da mãe e pelo exemplo da mãe a como praticar a caridade. Tá? O contexto é muito interessante, pois a mãe explica à filha até que queria doar algo também como a mãe, e a mãe a repreende dizendo, olha, você não tem nada a doar hoje. Se você doar o que é meu, na verdade a doação é minha e não sua. Então quando você tiver algo a doar, você o faz. Por enquanto, você pode cuidar dos bordados, auxiliar em algumas coisas, e essa doação de tempo, sim, ela é uma caridade praticada por você. E quando, enfim, para encerrar o texto de Kardec, quando essa mulher, em uma outra ocasião, é reconhecida por uma daquelas a qual ela provia suprimentos, ela pede que aquela pessoa se silencie, que não diga nada a ninguém, pois ela não queria ser reconhecida por esse ato praticado. Olha, esse é o espírito da caridade. Dar a quem precisa aquilo que a pessoa precisa e não pedir nada em troca, nem sequer o reconhecimento. Dentro do exemplo de Kardec, nós temos essa situação. Mas também me ocorreu de buscar exemplos de Jesus, passagens no Evangelho em que Jesus agia dessa forma. E através de alguns vídeos até, buscando conhecer informações, eu tive dois exemplos aqui que eu queria passar. O sofrimento, ele às vezes é íntimo, de uma forma que poucas pessoas conseguem identificar. Hoje nós temos na figura dos políticos, né? Para aqueles que têm ainda um grau de incompreensão, talvez não,
Mas aqueles que ocupam, que têm o desejo de fazer o bem lá no seu cargo, que têm um bom propósito, ao se deparar com tamanha imagem negativa que gira em torno daquelas pessoas, ele acaba por se sentir afetado. E isso pode trazer um infortúnio do lado emocional. Isso serve para um político, isso serve para um profissional, um policial, quando vê um colega praticar um ato e a notícia cita, joga de forma genérica que a polícia fez algo de errado. Serve para um médico que se prontifica a prestar auxílio à saúde, salvar vidas, e de repente vê um colega agindo de forma criminosa e o noticiário coloca: médico faz tal coisa. Então essa generalização afeta individualmente as pessoas. E nesse contexto eu venho trazer o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos lá de Jericó e que tinha, sim, dentro da sua figura como cobrador de impostos, a condição de ser mal visto pela população, porque todos eram mal vistos. O cobrador de tributos era muito mal visto pela sociedade como um todo. Todos com seus motivos, todos com a sua situação da época, mas Zaqueu, particularmente, quando ouvia falar de Jesus, lhe despertava uma vontade, uma intenção de se dirigir a Jesus. E como cobrador de impostos não poderia ir junto à multidão para buscar Jesus, porque era considerado um pecador também. E o que ele faz? Sobe numa árvore apenas para ver Jesus passar. E Jesus, na sua sensibilidade, claro que é Jesus, na sua sensibilidade reconhece essa agonia, esse desejo de Zaqueu e vai lá atendê-lo. Na verdade, vai lá, pede para que Zaqueu desça da árvore e diz que vai jantar na casa, ceiar na casa de Zaqueu, o que causa novamente um murmúrio entre as pessoas. Olha, aquele que se diz Messias vai ceiar na casa de um pecador. Mas hoje nós sabemos da intenção de Jesus, da sua grandeza, do seu conhecimento que estava muito à frente. Se está muito à frente de nós hoje, imagina naquela época da nossa sociedade. E ali ele traz Zaqueu para o seio cristão, Zaqueu se converte e a história depois é outra. Outros casos também, Maria de Madalena, Maria de Magdala, que estava possuída por mais de 7 demônios, onde Jesus vem, a acolhe, um sofrimento pessoal, até criticado por outros, mas era um sofrimento dela, busca auxílio em Jesus, consegue o auxílio em Jesus e se converte também ao cristianismo. E ainda, por último, Joana de Cusa, que era esposa de um nobre, vivia sobre as ordens e imposição da sociedade, que como mãe de família tinha que ficar em casa cuidando da família, sem direito a voz e opiniões para fora. E quando ela vai a Jesus e Jesus diz: olha, pratique a caridade, praticando ela dentro de sua casa para com a sua família. Um ensinamento. Infelizmente, as leis da época exigiam isso, e Jesus fala: olha, se você não pode se dedicar a outras pessoas, dedique-se com total entrega à sua própria família. E ela o faz. Diante disso, as sucessivas reencarnações de Joana de Cusa, onde ela começa a reencarnar na condições de religiosa, atuante, fazendo a caridade, que era o que ela mais desejava, e vindo a integrar uma condição de espírito um pouco mais elevado do que todos nós. Entre as últimas reencarnações, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo. Então, olha como é importante esse auxílio, essa caridade, em pequenas doses, em pequenos pontos, auxiliando, trazendo pessoas ao nosso sentimento, a condição de menos sofrimento, e essas pessoas daí
vão poder se reerguer, se reorganizar, se equilibrar dentro da sua sintonia e buscar a melhoria e futuramente também repartir esse ato de recebimento, né, essa caridade recebida e repassar isso para outros. É assim que nós vamos divulgando e difundindo os ensinamentos cristãos. Então, nesse texto, por Kardec, ele nos pede isso, que nos atentemos às pequenas situações de infortúnios, aquelas que muitas vezes olhamos e às vezes por um erro de julgamento dizemos, nossa, que prova que essa pessoa está passando. Mas esquecemos que, por outro lado, existe a nossa responsabilidade de auxiliar aquele irmão a passar por aquela prova de forma menos sofrida. Não é isso que pedimos quando oramos a Deus? Não pedimos perdão, não pedimos a misericórdia, não pedimos a consciência para tomar melhores decisões e não sofrermos tantos, né? Então vamos usar isso e auxiliar aquela pessoa ou aquelas pessoas para que elas também tenham esse mérito. Então, posto isso, fica aí um convite de Kardec para todos nós, para que possamos estar sempre colocando em prova e em exercício os atos de caridade que possamos exercer. Tá? Então, gostaria de agradecer a todos, em nome dos ceareiros, né? Lembrá-los novamente que ainda nos encontramos em pandemia, ainda nos encontramos em situação de isolamento social, pedir para que todos usem a máscara, pedir para que todos possam cumprir com a sua parte. E vamos aqui orar, né, fechando os olhos, e pedir a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, em agradecimento também a Deus, nosso Pai e Criador, bastante luz, bastante confiança nesse momento, que possamos fazer desse infortúnio generalizado, mundial, né, um ponto de mudança. Sabemos que muitos vão desencarnar, tantos quantos já desencarnaram, mas também sabemos que tudo está sob o controle de Deus. E confiando nisso, sabemos que a morte hoje é apenas uma etapa da nossa vida e que nasceremos mais fortes, mais instruídos e com melhor disposição para elevar os nossos pensamentos, para melhorar as nossas condutas e aliviarmos os sofrimentos que sempre nos importunam. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente aqui, novamente colocando à prova os nossos conhecimentos e colocando à prova os nossos sentimentos também. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Gostaria de pedir a todos que estão acompanhando que entrem, deixem seu like, inscrevam-se no canal. Isso é muito importante para a nossa casa, para que o nosso trabalho possa ser realizado, nós possamos ter um feedback de vocês e nos motivarmos a melhorar cada vez mais a nossa divulgação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.